estamos estudando já desde a semana passada a história de José. E agora é a parte final. Na verdade é bem longo o estudo, vai do capítulo 41 até o capítulo 50. E nós estamos naquele momento em que parece que a vida de José vai mudar. Foi descendo, caiu dentro do poço desceu lá para o Egito, foi ser escravo, tá certo, melhorou um pouquinho, mas sempre é escravo, né? Aí quando pensou que ia melhorar, se tornou prisioneiro, e prisioneiro aí parece que é o fim de tudo mesmo. Mas agora, ao ser lembrado por aquele copeiro ali diante do faraó, ele é resgatado agora e de uma hora para outra tudo muda. Eu não sei, pastor, o senhor já viu isso na vida de alguém? Olha, já vi. Já vi. Tem um grande amigo chamado João Carlos, que ele tem uma história bem parecida. Desceu no fundo do poço e Deus de lá conseguiu fazer uma reversão. Mas claro, sempre com o poder de Deus, com uma atuação sobrenatural. Eu acho que nem José esperava que iria acontecer isso na vida dele. Ele que estava sozinho, não tinha dinheiro, não tinha esposa, não tinha família, de repente passou a ter dinheiro, passou a ter uma esposa, a ter uma família. O nome da esposa era Azenate, pertencente a deusa Anate. E ela era filha do sacerdote Dion, que quer dizer Heliópolis, em grego. Era o centro de culto ao Deus Sol. Eu fico pensando, o pastor Frederico, ele não estava livre das influências do inimigo, não, né? De forma alguma. Interessante que José permaneceu fiel a despeito dessas influências negativas, e nós todos estamos sujeitos às influências deste mundo também. E temos exemplos reais de homens que estão sujeitos às mesmas paixões, às mesmas dificuldades, mas permaneceram fiéis aos princípios revelados por Deus em sua palavra, né? Então, com certeza, Moisés sofreu diversas tentações. José, né? José. Perdão. José sofreu diversas tentações ali com a esposa de Potifar, uma delas, né? Até mesmo agora, como governador, com poder, longe de tudo, da família, poderia se esquecer do seu Deus, mas ele se manteve fiel em todos os momentos. Olha, estando aqui outro dia, o pastor Edson Nunes, ele pegou e observou o seguinte: essa agora uma princesa, né, que foi morar com ele, que se tornou, era uma filha de um sacerdote chamado Potífera. E a tradição rabínica diz que esse é o Potifar, ou seja, a mãe tentou, mas ele casou com a filha, que devia ser uma moça muito bonita. Bom, nós temos aqui os irmãos agora chegando. Tudo se cumpriu, né, pastor? Vamos contar aqui para o povo que vocês não conhecem muito bem a história. O faraó sonhou, e teve um sonho que perturbava muito a ele. Sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas cheias e 7 espigas mirradas, e na verdade tanto as vacas magras quanto as espigas comiam as outras, mas não engordavam. E através do poder de Deus, José disse que seriam 7 anos de fartura e 7 anos de pobreza. Esses sonhos se cumpriram à risca, né? Se cumpriu à risca, e foi a interpretação desse sonho que possibilitou a reviravolta na vida de José. E como o pastor Fred falava na pergunta anterior, o casamento transcultural de José seria talvez uma terrível influência para que ele caísse de novo no poço. Mas José decididamente, firmemente, decidiu continuar firme com Deus. Decidiu permanecer fazendo a vontade de Deus, porque ele poderia ter revertido todo o processo. Ele desceu, Deus levantou, mas ele podia ter voltado lá para baixo de novo. Exatamente. E eu lembrei aqui a semana passada que José estudou nos primeiros 7 anos que passou na casa de Potifar a língua, a administração de uma casa, né, os costumes egípcios, compra, venda, né? Depois foi a parte do tiro de guerra, né? Na prisão, né? Um pouco ali da parte militar, quem sabe. A engenharia bélica. Exatamente. Então ele estava realmente preparado para enfrentar agora o palácio. Mas parece que essa fome foi uma fome assim que atingiu muitos lugares, porque lá onde estavam os 11 irmãos que sobraram, a fome chegou, né, pastor? Foi uma fome avassaladora, né? Chegou em Canaã e, de fato, a predição, a revelação de Deus
se cumpriu exatamente conforme José, ele disse a Faraó, né? E a gente percebe a mão de Deus dirigindo todas as coisas. José, vendido pelos irmãos aos ismaelitas, foi preso, foi enviado para o Egito. E às vezes a gente não entende muito bem os planos e os desígnios de Deus. Às vezes a gente tem a tentação até mesmo de se frustrar, de se indignar, de se revoltar. E José, nesse caso, também tinha todos os motivos da vida para se indignar, se entristecer, longe da família, longe dos irmãos, vendido pelos irmãos. Com certeza José passou por um momento muito difícil em sua vida, sentimentos de perdão que ele precisava desenvolver, e se não fosse a atuação de Deus na vida dele, a guia, a liderança de Deus na vida dele, na vida da família dele, com certeza as coisas seriam muito piores, né? E eu acho interessante que os irmãos poderiam, quem sabe, buscar comida em outro lugar, né? Poderiam. Porque não é possível que ao norte, lá, não tivesse a seca também. E eles decidiram ir para o sul, ir para o Egito. E agora, chega no Egito, eles se encontram com o irmão. Agora, impressionante que não reconheceram o irmão. Tá certo, passaram-se aí 14 anos, passaram. Sim. Mas o irmão muita coisa não tinha mudado, né? Mas ele reconheceu os irmãos, né? Claro, na hora ele percebeu quem é que estava lá, qual era o grupo que vinha lá e por que vinha. Porque José, como eu vi interpretado o sonho, sabia do período de fome e sabia que a fome havia chegado lá. E como você bem citou, ele estava contextualizado já no Egito, já sabia a língua dos egípcios, já tinha o costume, a vida dos egípcios, e ele passou-se por um egípcio para aqueles que vinham de Canaã. E o que era interessante que a Bíblia cita, dentre o relato, é que José se resguardou de logo se anunciar quem era e falava por meio de intérprete. Isso demonstra também que ele não se engrandecia, porque ele podia pegar e falar assim, agora, ajoelhado aí, tá vendo? Olha, eu sou... Podia se revelar logo em seguida, mas ele não fez isso. E uma coisa também que aparece aqui, a gente percebe que os irmãos vieram todo esse tempo remoendo aquela culpa, aquele remorso. Bom, vocês são pastores, eu acho que o remorso é uma das coisas mais terríveis que existe, né, pastor? Acho que muita gente procura o pastor para se abrir, chorar e clamar, né? De coisas que fizeram, de tristezas que carregam consigo. E os irmãos ainda tinham isso, mesmo passado tanto tempo, eles carregavam ainda no coração a culpa de terem feito alguma coisa que não deveriam ter feito. E eu imagino também que o pai, durante esse período, sofria. Cada lágrima do pai era um lembrete para aqueles filhos. Olha só o que vocês fizeram. Mentiram, porque disseram para o pai que o filho estava morto e o filho estava vivo. Eles haviam vendido, eles deram um jeito lá, e esconderam o rapaz, vendendo para os ismaelitas, e o pai chorando era o lembrete. E as coisas estavam todas mal resolvidas, sim, exatamente. Né? José precisava também, estava ferido, vendido pelos seus próprios irmãos. Com certeza ele estava necessitando de cura nesse aspecto. É verdade. O seu pai, Jacó, entristecido, seus irmãos remoendo o sentimento de culpa, ou seja, todo mundo ali precisava de cura. Né? E a gente percebe como a mão de Deus conduziu todas as coisas para preservar esta família. Eu fico pensando, inclusive, se esse seria o primeiro grupo que tinha vindo de Canaã. E imagino que cada vez que José visse um grupo de Canaã chegando por ali, ele olhava, será que... Talvez sejam eles. Talvez, quem sabe alguém conhecido, né, que eu possa perguntar. E finalmente chega aquele grupo ali, 10 irmãos, né, de uma vez. E realmente era muito diferente, porque os egípcios se barbeavam, aquele negócio todo, os cananitas ou os hebreus, né, usavam barba, havia uma diferença. E eu só citando algo, Jonathan, olhando essa história aqui, Moisés, lá mais para frente, uma vez ele diz assim para 2 tribos que não queriam passar a Transjordânia, diz assim, se vocês não fizerem agora o que Deus está pedindo para vocês fazerem, eis que o pecado de vocês um dia vai achá-los. E quando eu olho para essa história aqui, aquilo que Moisés disse no futuro se aplica a toda a Bíblia, aplica na nossa vida hoje. Um dia o nosso pecado vai nos achar. Portanto, o pecado achou os irmãos de José aqui, porque tinha algo não resolvido. Eles fizeram algo escondido, a mentira estava prevalecendo, mas uma hora esse pecado ia achá-los.
e achou, e a verdade apareceu. Quando agora eles se deparam com o irmão José, mesmo ainda nessa parte da história, não sabendo com quem eles estão falando. Exatamente. E que estratégia, pastor Frederico, o José usou assim para, quem sabe, testá-los logo de cara ali? Pastor, é uma coisa interessante que me vem à mente. Eu não sei como eu reagiria ao me encontrar com os meus irmãos numa situação dessa. A Bíblia diz que José chorou pelo menos ali 3 vezes, quando encontrou seus irmãos pela primeira vez, a segunda vez e depois quando encontrou o pai. Eu não sei, talvez eu choraria de pronto, olhei meus irmãos e já choraria. A emoção com certeza foi muito forte, inclusive ao estudar a lição, eu fiquei emocionado, embora conhecendo a história. Mas José precisava perceber, notar, verificar se os seus irmãos tinham realmente mudado ou se eles permaneciam com as mesmas características de antemão. Sim, Foi sim. vendido, orgulho, egoísmo, etc. Porque os irmãos né? eram terríveis. Nós Terríveis. já mostramos aqui que assassinos, pelo menos houve 2 que fizeram uma carnificina. Contra os siquemitas. Exatamente. A irmã foi estuprada, um dos irmãos cometeu um incesto. Ou seja, tinha um problema sério naquela Sérios. família, né? E José, então, ele usa da seguinte estratégia. Decide questioná-los com muita severidade. Vocês são espiões, né? E, enfim, não os trata como irmãos, mas sim como o governador do Egito. Sim, sim. Desta forma, procurando descobrir realmente a identidade dos irmãos, se eles ainda continuavam do mesmo jeito ou não. Até que, por fim, ele deu um banquete, chamou os irmãos para sua casa, isso na segunda vez já, né? Se reuniram ali, todos foram dispostos em ordem, desde o maior até o menor, e eles ficaram Tudo isso perplexos, foram testes, né? Foram testes. Interessante que ele deu na porção de Benjamim, o seu irmão mais novo, irmão de mesma mãe, ele deu 5 vezes mais. E interessante que com o objetivo de testá-los, né? Para ver, será que eles vão demonstrar algum tipo de ciúmes contra o meu irmão? E foi muito interessante que não demonstraram isso. O mesmo sentimento que os irmãos tiveram com ele, que era o caçula. Agora eu queria ver com aquele que havia assumido a posição de caçula, se continuava esse mesmo sentimento que houvera no passado e que levou ele lá para o Egito. O que me chama a atenção é que logo nessa primeira vez que ele começou a dizer que eles eram espiões e tal, a consciência começou a acusar e eles começaram a conversar entre si na língua deles e diziam, olha, nós somos culpados, é porque a gente fez isso, aquilo. Essa angústia está vindo para nós por aquilo que fizemos ao nosso irmão. É verdade. E José ouvia tudo, entendia e eles não sabiam. E José agora coloca dentro do saco de mantimento o dinheiro de volta. Quando eles chegaram lá no meio do caminho, tiveram que dar de comer os animais, não havia pastos, né? Se bem que eu acho interessante que ali na região de Israel a gente vê aquelas ovelhinhas comendo, às vezes, parece que não tem pasto, uma graminha aqui, um negocinho lá. Mas eles abriram ali o trigo que tinham trazido, ou coisa parecida, e o dinheiro estava ali. Interessante, qualquer coisa que acontece na vida de um culpado, ele vai achar que aquilo tem alguma coisa a ver com ele. Então eles olham aquilo e falam assim, que é isso que Deus nos fez? Né? Quem sabe, se fosse uma pessoa que estava tudo bem, fala assim, olha que bênção que Deus me deu. Né? Eles foram o contrário, pastor. Porque eles estavam achando tudo o que estava acontecendo um pouco estranho também, né? Porque o líder do Egito pede que eles tragam um irmão menor. Eles começaram a achar o irmão menor tem que ser trazido aqui. E tanto que eles relembraram, olha, estamos passando por isso aqui agora por causa que fizemos aquilo ao nosso irmão. E na volta, eles veem o mantimento comprado e o dinheiro que eles pagaram de volta, começaram a pensar assim, aqui tem alguma coisa. E falaram assim, Deus está fazendo alguma coisa para nós. Jamais imaginaram que o irmão estava no meio. Já voltaram com o pecado lá atrás. Sim. Olha, Deus está nos fazendo isso, Deus está nos trazendo agora as consequências daquele pecado que cometemos lá atrás. Porque é ilógico, né? Eles chegam no Egito, são maltratados, são inquiridos com uma certa superioridade pelo governador do Egito, e o governador começa a questioná-los, e eles falam do irmão.
E eles falam, olha, então só vou ajudá-los, vou lhes dar mantimento, mas vocês voltam para casa e vocês me tragam o irmão. Eu vou dar um pouco só de mantimento. Exatamente. O que vocês querem é só quando o irmão vier. Na verdade, venderiam o mantimento. Mas a proposta do governador ainda não foi que todos voltassem para casa. Eles ficaram 3 dias presos na cadeia. Sim. Mas eu imagino que José, neste momento, pensou, poxa, será que meu pai ainda vive? E ficou um preso lá, não ficou? Ficou preso. Ficou. Simeão Ficou preso. Então os irmãos decidiram, olha, se nós não voltarmos, nosso pai, etc., então eles voltaram. E de repente, no meio do caminho, eles abrem os sacos e percebem que o dinheiro estava lá. Então eles ficaram intrigados. Poxa, nos tratam mal no Egito, mandam buscar o nosso irmão mais novo para ver se a gente está falando a verdade. E agora a gente acha esse dinheiro aqui, que é isso que Deus nos fez. Né? Uma coisa meio ilógica. Com certeza. E, aliás, eu imagino até que alguns falam assim, você é muito linguarudo, porque tinha que falar que tinha um irmão mais novo? Né? Deve ter, porque o Espírito Santo estava tocando também para que eles falassem tudo isso. E, possivelmente, José também ia fazendo as perguntas de tal forma que levava a resposta. Né? Então, realmente... E agora, chega o momento contam para o pai e tudo mais, o pai fica muito chateado, mais um filho, não desaparecido, mas na prisão. Mas chega um momento em que acaba a comida, porque são 7 anos de fome. E agora chega a hora de voltar de novo. E há uma diferença aqui. Aqui aparece Rubem fazendo uma proposta de garantia de que iria trazer Benjamim de volta. Os filhos dele seriam a garantia para o pai. Ele vai, mas só pode matar os meus filhos se ele não voltar. Mas ele sabia que o pai jamais ia matar os netos. Os netos. Mas ele estava com certeza disposto a correr esse risco. Né? A gente percebe que, ao ler a história, que realmente eles tinham mudado o caráter. A gente percebe que o tempo havia amolecido e tudo mais. E agora eles chegam de volta ali. E quando chegam de volta, é que surge esse episódio que o senhor já mencionou. O tal banquete. Né? Imagine você ser convidado para um banquete com seus irmãos, não sei se o senhor tem irmãos, eu tenho 3, e alguém que nunca me viu coloca ali direitinho por ordem de idade. Eu ia falar, esse sujeito andou consultando algum lugar que eu não sei onde é, né? E não eram só 3 irmãos, né? Pois é. Era um número maior de irmãos e ele coloca certinho. Certinho. E mais, ele começa a presentear os irmãos. Quer dizer, primeiro maltrata, na visão deles. E depois... devolve o dinheiro. E agora começa a dar presentes, né? Pelo menos um banquete ali. E parece que tudo termina bem, né? Olha, tá aqui, tchau, vocês não são espiões nem nada. Tá certo, o irmão tá aqui, o menor. Que realmente libertou o outro, né? Aquele negócio todo. E agora parece que eles vão poder voltar. Que maravilha, olha. Ainda bem, né? Que eu falei para meu pai que ia trazer meu irmão de volta. Parecia que tudo ia correr bem, mas aí acontece uma coisa incrível, que foi também uma trama de José, não foi, pastor Rossi? Aí vem a hora de José promover e propor aquilo que ele já estava talvez planejando no coração, que era o reencontro da família. Não, mas eu digo o episódio do copo, que ele coloca justamente no Benjamim. Eu não sei se foi uma estratégia, primeiro de querer ficar com o irmão mais novo mesmo, né? Ou se ele ainda estava testando os irmãos. Interessante. Eu acho que ele ainda estava testando os irmãos. Sabe por quê? Os irmãos, quando chegaram e foram para o banquete, descobriram que José os havia convidado para o banquete na sua casa, eles ficaram com medo. Será que ele está preparando alguma coisa terrível para a gente? Porque a gente voltou com o mesmo dinheiro. Então eles procuraram o seu representante ali, a pessoa que cuidava das coisas de José, e disse, olha, nós trouxemos todo o dinheiro de volta. E ele respondeu, não, nós recebemos seu dinheiro. O vosso Deus que vos abençoou. Né? Então eles ficaram, né, naquela situação, olha, tá tudo muito estranho, não estou entendendo nada, e não entenderam mesmo. E agora voltando para casa, todo mundo alegre, feliz. Parece que era um final feliz. Parece que era, exatamente, e acontece essa trama que José elaborou com seus irmãos, quando ele coloca ali o seu copo escondido, pede na verdade para um funcionário da corte colocar ali a sua taça, o seu copo, no saco do seu irmão mais novo, na sacola onde havia os mantimentos, né? E aí, de repente, chega esse funcionário
que é isso que vocês fizeram? Vocês comeram na casa do governador e agora vocês roubaram o governador? Não, que é isso? Nós não fizemos nada disso. Então foi mais ou menos assim E que chegaram aconteceu, ao né? ponto de ter a certeza que ninguém tinha feito, falou assim, onde você achar que a pessoa pode morrer, né? Para eles estava certo que não tinha nada. Não tinha nada. Eles jamais imaginavam que aquilo está na bagagem de Benjamim. E agora eles poderiam deixar Benjamim para trás, não poderiam? Mas aí tinha aquilo que Rubem havia dito, que os filhos dele seriam Mas também podia dizer, bom, a então, recompensa, fica você, né? só Rubem aí, É, Beto, e a gente volta. Todos eles voltaram. Isso mostra que realmente houve uma mudança neles. Ou seja, eles ficaram mais unidos, né? E a gente percebe agora que chegam diante de José, estavam ali para clamar pela vida deles. Na verdade, José inicialmente falou, não, tá bom, fico só com Benjamim, vocês podem ir embora, não tem nada contra vocês não, é só o que roubou. E aí, eles, quando parece que a coisa vai um defendendo o outro ali, José percebe que há mudança, chega uma hora não aguentou, né? E aí chorou, eu imagino que a hora que ele chorou e disse, eu sou José, aí que deve ter acontecido no Nossa. coração dos irmãos, né? É. Que eram atormentados por aquele pecado até então. E eu imagino que até então ele falava por intérprete, então falava egípcio. Sim. Mas quando ele falou, eu sou José, aí não. Né? Não precisou de intérprete. Não, imagina o susto, hein, pastor? E eles entenderam tudo, né? E aí foi a estratégia de José para se revelar, para mostrar quem realmente ele era, o que ele estava lá e o que havia acontecido na vida dele. Agora, impressionante como José coloca mesmo esse episódio triste na vida dele como promovido pelo próprio Deus. Porque ele falou, não, isso aí foi Deus. Deus me enviou aqui à frente antes de vocês. Isso é algo incrível dizer o que ele disse. Porque É algo 7 anos de uma terrível. transformação mesmo que Deus coloca no coração. Porque ele não teve ódio dos irmãos e você agora vocês vão pagar por tudo que fizeram por mim. De forma alguma, ele disse assim, olha, Deus me mandou antes para que eu pudesse salvar vidas. Exatamente. Eu queria lançar uma pergunta aqui para a gente discutir também. Será que José já tinha perdoado os seus irmãos antes do reencontro? Ou por ocasião até mesmo de encontrar com seus irmãos? Ou será que ele ficou remoendo aquela tristeza pela forma como os irmãos o trataram no passado? Eu chego a pensar o seguinte, né, que o fato de ele estar longe, ele se envolveu, quem sabe, no trabalho ali na casa de Potifar, justamente para esquecer tudo aquilo. Porque se ele ficasse remoendo aquilo, talvez ele não conseguisse sobreviver a tudo que estava acontecendo. Eu entendo que para José a situação ainda não estava resolvida. Tudo que ele fez na história, o fato de não se identificar prontamente, falar por meio de intérpretes, ele já tinha reconhecido os irmãos que não reconheceram. Exatamente. O copo colocado nas coisas de Benjamim, o pedido para que Benjamim viesse, era José tentando ver se o problema no coração dos irmãos dele, que eles tinham no começo, que o levaram, o Egito já estava resolvido e ele também queria resolver aquilo que ele tinha, porque ele foi rejeitado, ele foi abandonado, ele foi vendido, ele foi jogado às traças, ele foi dado como morto. Agora, também quando uma pessoa é colocada sob pressão, é que se revela o caráter. Então, ele foi pressionando para ver se o caráter deles aflorava, não é isso? Na adversidade, o caráter deles haviam sido realmente transformado. Ou se eles estavam apenas fazendo tudo aquilo ali porque estavam com fome, uma necessidade física que eles tinham e precisavam supri-la. E a leitura que ele faz de toda a situação, eu entendo que para José, naquele momento, ele percebeu que Deus transforma aparentes maldições em grandes bênçãos, né? Proporcionando a oportunidade de unir a família, de resolver os problemas e colocar um ponto final nesse problema que aconteceu lá no passado, né? Eu fico imaginando também se José não conhecia a profecia dada a Abraão, que deve ter contado ao filho, ao neto, e o pai dele contado a ele, de que haveria um momento que eles estariam no Egito, se tornariam escravos, mas ali seria formada uma nova nação. Eu imagino que ele deveria conhecer essa história, né? Então ele ficava imaginando como é que Deus vai cumprir isso. E quando ele se tornou governador, ele falou assim, possivelmente seja assim. Então quando ele viu ali os irmãos, ele falou assim, olha, eu acho que agora vai se cumprir a profecia. É o que Deus falou que ia acontecer, que está acontecendo agora. Agora, pastor Frederico, imagine agora os irmãos voltando e contando para o pai. Eu não sei como é que o pai não morreu do coração, viu? A Bíblia 130 anos? 130 anos. E a Bíblia diz que o seu coração desfaleceu. Ele não acreditou, mas quando viu os carros, né, que José enviou... Os Ferraris da época, né? Tudo, exatamente. Ele ficou feliz, falou, meu filho vive, vou vê-lo. Né? Não vou perder a oportunidade, vou vê-lo.
Então, os irmãos vão de jegue e voltam de limusine, né? Não, tem que ser verdade. E além do filho viver, era o filho que poderia ajudá-los. Exatamente. O filho que foi abandonado agora era o solucionador do problema que eles tinham, o problema da fome. Pastor, o senhor comentou a respeito da aliança com Abraão, né? Sim. E a gente percebeu na lição aí de Gênesis, a aliança feita lá em Gênesis 3,15, o chamado de Abraão, em Gênesis 12. Já em Gênesis 6, a aliança, né? O arco da promessa, né? E essa aliança ela foi confirmada por Deus com os patriarcas, e ela foi ratificada na cruz com o sangue de Jesus. Sim. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho e dizer o seguinte: naquele momento em que o pastor comentou que José notou que aquilo era um plano e a providência divina, uma luz no fundo do túnel ela começou a ser percebida, e que através daquele povo que surgiria, o Messias viria para concretizar o plano da salvação. Uma coisa linda para a gente pensar que através das nossas escolhas, às vezes até mesmo escolhas equivocadas, a gente tem a certeza de que existe um Deus que cuida, que zela pelo seu povo e que, acima de tudo, Ele está conduzindo a história para um clímax, né? Exatamente. Deus é incrível. Ele não viola o nosso livre-arbítrio, mas mesmo através das nossas escolhas, Ele vai conduzir de tal forma que todas as coisas contribuam para o seu propósito, né? Contribuam Amém. Para o bem. Eu gostaria de recomendar a você que gostaria de aprender mais ainda do livro de Gênesis, esse livro, porque ele trata justamente do período em que viveram os patriarcas e os profetas. O nome do livro é esse, Patriarcas e Profetas. Você pode consegui-lo através do telefone 0800 97 90 606 ou através da internet www.cpb.com.br. Muito bem, estamos com José agora no Egito e a família dele vem também morar no Egito. Algo impressionante. Até aí, José era muito inteligente, viu? Porque até aí ele percebeu que a família podia se misturar com os egípcios, a influência poderia não ser muito boa, como de fato não seria. E ele arma um estratagema para os irmãos de morar no melhor da terra e mesmo assim separado dos egípcios. O que José pede para que os irmãos sejam sinceros. Sim. Quando perguntarem o que vocês fazem, falem a verdade. Somos pastores. Bem que pastor era meio repudiado pelos egípcios. E José, já sabendo, bom, são pastores, não vão ter influência do Egito. Vão poder viver no melhor da terra, no lugar bom, no lugar tranquilo, e mesmo assim não conviverem com o politeísmo e outras coisas mais que o Egito trazia consigo. Inclusive, isso é comprovado arqueologicamente, que os hebreus, ou como era chamado na época, Abiru, eles viveram ali na região de Gósen, né? Durante um período da história do egípcio. Que acabou sendo uma grande bênção. Claro, né? Não tem dúvida. Né, Jonathan? É bom notarmos que a história do passado é a mesma que pode se repetir no presente hoje. Talvez estão acompanhando os nossos estudos aqui, muitas pessoas que hoje passam por problemas difíceis e às vezes questionam Deus. Senhor, o Senhor não está me vendo, o Senhor não está me olhando, olha o problema que eu estou passando, olha a situação difícil que eu estou enfrentando, como foi com José. Ele desceu até o fundo do poço, Deus estava com ele lá, e Deus o reergueu. E talvez o mesmo vai acontecer na sua vida, basta que você tenha fé e deixe Deus ser Deus. Dê tempo para que Deus atue. Lá do fundo do poço, Deus pode te tirar. E o sofrimento de José tinha um propósito. E talvez o seu sofrimento hoje tenha um propósito. Deus quer lhe mostrar alguma coisa muito maior. Mas você precisa ter calma e esperar que Deus atue. Dê tempo para que Deus realmente cumpra os seus desígnios e os seus propósitos na sua vida. E mesmo, pastor Frederico, no caso de Jacó, que agora não era mais Jacó, era Israel. Né? Israel agora, o antigo Jacó, desce, passa a morar no Egito, e ele passa ali 17 anos felizes. Veja, tudo bem, teve a parte ruim, as escolhas difíceis, os problemas, as encrencas, mas os últimos 17 anos da vida dele foram muito bons. Né? Foram. É interessante, como o pastor Rafael mencionou, toda tempestade, todo problema, toda adversidade, nas mãos de Deus podem se transformar em grandes bênçãos para a nossa vida. E uma pergunta para você, querido ouvinte, querido telespectador, e para nós também. O que eu posso aprender com as experiências que eu tenho vivenciado? Porque neste mundo nós enfrentamos situações duras, complexas, difíceis, mas podemos aprender a confiar mais em Deus e a depender mais de Deus, e desta forma
acreditarmos de uma forma mais intensa que Deus está no controle, que Deus está no comando e que de uma forma miraculosa e maravilhosa Ele atuará na nossa vida. Mesmo que não compreendamos no momento, mas no fim as coisas serão normalizadas quando Jesus voltar, né? Foi o Deus que reverteu a maldição em bênção. Agora, nós vemos no finalzinho aí do livro de Gênesis, Jacó, primeiro trazendo uma bênção, inspirado por Deus a cada filho. E há uma coisa interessante, os irmãos ainda tinham receio, né? Tinham. E, tanto é que quando o pai morreu, aliás, é bom mencionar uma coisa aqui, pastor Rossi, que o pai morreu, mas não quis ser enterrado no Egito. Por que será? O pai ainda não quis, talvez, permanecer ali, mesmo antes dele dar as bênçãos para os seus filhos, né? Que remontam a uma questão de pré-determinado ou de presciência, mas Jacó já dizia para cada filho o caminho que eles iam trilhar, o que aconteceria, o que sucederia com cada um deles, mostrando ali que Deus já estava dizendo para eles, olha, o caminho de vocês vai ser assim, mas cuidado. Deus dizia da forma coletiva e não da forma individual. E agora o idoso José, o filho José, junto com seus irmãos, vem agora o pai descer à sepultura e que pede, não, eu não quero ficar aqui. Aqui não é o meu lugar. E José cumpre, né, o último desejo do pai. Eu imagino que talvez seria uma forma de preservar a identidade do povo que nascera praticamente ali no Egito, né? Os patriarcas, quero ser sepultado junto com os meus pais, né? Junto com os patriarcas. Uma forma de preservar a identidade, talvez. Sinal que ele amava aquela terra que Deus havia prometido. Né? Que era a terra dele, né? Era a cidade dele. É verdade. E o pastor Rafael ele comentou a respeito aí da presciência divina. E a gente até comentou aqui nos bastidores, no caso quando ele profere a bênção sobre os seus filhos, e aqui é uma pergunta interessante, será que as palavras que Jacó proferiu eram determinantes na vida de cada um dos seus filhos? Era uma predestinação na vida deles ou não? Ou isso tinha mais a ver com a presciência de Deus que sabe todas as coisas e ali então inspirado por Deus ele proferiu aquelas palavras, né? E ao comentar, a gente descobre que a gente percebeu nos estudos das lições anteriores, por exemplo, Isaac, ele herdou as mesmas tendências do pai, repetiu a mentira do pai, né? As mesmas tendências. E às vezes a gente olha, talvez você que seja pai, você percebe, puxa vida, meu filho tem os mesmos defeitos que eu tenho. Mas uma coisa interessante, nós não precisamos seguir esse ciclo. Nós podemos romper esse ciclo. Deus nos deu... O caso de Levi, né? O caso da tribo de Levi mudou. Mudou e foi uma bênção, se tornou ali... Deus concedeu o privilégio de serem sacerdotes, né? Exatamente. Mas o interessante então é que nós temos a oportunidade de romper esse ciclo, né? Através das nossas escolhas, mas isto unicamente pela atuação do Espírito Santo na vida da pessoa, né? Sobre essa questão de presciência e pré-determinação, uma frasezinha simples assim que ajuda a nos entender. Deus sabe porque as coisas vão acontecer e não vão acontecer porque Deus sabe. Não é Deus que diz como vai acontecer. Nós não somos personagens de um filme que Deus já escreveu o nosso papel e nós não temos escolha e temos que viver aquilo que Deus já predeterminou. Não são as nossas mãos que trazem, através das suas linhas, o nosso futuro. Nós somos o nosso arquiteto. Nós construímos o nosso futuro. Nosso destino é feito hoje, é feito no presente. E o que Jacó fala aqui para os seus filhos, para Israel fala para os seus filhos, é aquilo que ele já havia sido inspirado por Deus para dizer daquilo que aconteceria no futuro deles. Se eles quisessem, poderiam romper através das escolhas pessoais. Mas muitos deles não romperam e foram pelos caminhos que o pai disse que eles iriam, se não fizesse nada diferente na vida deles. Pastor, vale a pena mencionar também? Às vezes um pai diz assim para o filho ou para a filha, você é igual fulano de tal, você é burro. E as palavras ela têm um poder muito grande, sabe? E às vezes a criança ela simplesmente aceita aquilo que as pessoas falam a respeito dela. Mas mesmo assim, quando o indivíduo cresce, ele tem a oportunidade de fazer escolhas diferentes que rompam este ciclo.
E isto é a atuação de Deus na vida da pessoa, e cabe a ela permitir que realmente Deus atue e ela estará em condições de escolher corretamente, e rompendo assim, desta forma, com este ciclo, né? Muito bem. Bom, nós estudamos aí o livro de Gênesis, ele envolve aproximadamente 23 séculos de história. Nós vimos aí a criação, como houve o pecado, o dilúvio, posteriormente os primeiros problemas na vida de Noé, Deus escolhendo Abraão, a sua peregrinação, o seu teste de fé. Vemos a destruição de Sodoma e Gomorra, e vemos também a história de Jacó, depois agora José, o seu filho, tudo isso dentro do livro de Gênesis. Eu gostaria que o pastor Frederico, em 2 minutinhos, fizesse assim um resumo daquilo que o senhor mais achou interessante no livro de Gênesis, para o senhor. Pastor, de uma forma maravilhosa, Deus nos deixou revelado o livro que conta tudo sobre as nossas origens. Nós saímos das mãos do Criador. Que privilégio! O privilégio lá no Jardim do Éden. O homem foi criado para viver na presença de Deus. E a gente percebe que após o pecado, Deus foi atrás do homem. Em todos os momentos, Deus procurou o homem e fez um concerto com o homem. Prometeu, fez uma promessa de restauração, fez uma promessa de salvação. E a gente percebe no livro de Gênesis, Deus escolhendo um povo, Deus conduzindo a história desse povo para que através desse povo os propósitos divinos se cumprissem em Jesus Cristo. Deus escolheu um povo não em detrimento dos demais, Sim, mas para que através daquele povo todas as outras nações fossem abençoadas. E através das escolhas que os homens fizeram, e escolhas erradas, Deus, na sua misericórdia, de uma forma muito poderosa, Ele transformou essas maldições em bênçãos, para que o seu propósito fosse cumprido. E de fato cumpriu. Jesus veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário, e Ele é fiel, Ele é verdadeiro, e Ele tem poder para curar as feridas, os traumas emocionais. Ele tem poder para nos conceder o perdão e nos ajudar a perdoar. E a lição de hoje nos fala muito sobre o perdão, não é verdade? Sim, é verdade. Então, o livro de Gênesis me fascina porque conta a nossa história, quem nós somos, e nos mostra esse Deus maravilhoso que corre atrás de nós para nos salvar. Muito bem. Pastor Rafael Rossi, do livro de Gênesis, o que o senhor mais gostou e que lições ainda poderíamos extrair aí como uma mensagem final? Eu ouvi uma frase uma vez que diz assim: quem não sabe de onde veio nem para onde vai, quase sempre acaba onde não deve. E o livro de Gênesis é aquele que diz de onde viemos. Fala que a vida humana tem um propósito, tem uma origem nobre, nas mãos de Deus. O mundo não é resultado de uma explosão cósmica de bilhões e bilhões de anos atrás, mas é um plano arquitetado, projetado pelo próprio Deus. Nós saímos das mãos dele, somos filhos de Deus. O livro de Gênesis aponta de onde eu vim. O livro de Gênesis fala para onde vamos. Aponta-nos o Salvador, na primeira profecia bíblica, dizendo de que Jesus viria, morreria, era aquele que ia esmagar a cabeça da serpente, que lá no comecinho já levou Adão e Eva ao pecado, ao erro. O livro de Gênesis mostra o perdão. O livro de Gênesis conta histórias que inspiram a vida, propósitos de Deus, mas acima de tudo, o livro de Gênesis mostra um Deus interessado na sua vida, um Deus que lhe fez, portanto um Deus que se preocupa com você, um Deus que sabe se nessa noite você não dormiu, ou se você está de madrugada na frente da televisão passando por problemas e dificuldades. Deus te fez, Ele te ama e está disposto e pronto para te salvar. Amém.